Fala rapaziada! No vídeo de hoje vamos abordar alguns aspectos da cultura medieval, perfeito? Bom, a presença da Igreja Católica e o domínio da Igreja Católica sobre o pensamento vai atingir também, logicamente, a cultura. Então, a cultura, assim como o pensamento e o comportamento da sociedade medieval, estava sob a tutela da Igreja Católica. E é por isso que nós temos, então, uma arte tipicamente teocêntrica, ou seja, Deus, o divino, a idealização, né, religiosa, ela está presente na arte, tá? E é basicamente isso que se trata do teocentrismo cultural, né? Uma arte idealizada, né? Uma arte com uma idealização religiosa, tá? Onde expressa os interesses, né, e o dogma da Igreja Católica Apostólica Romana, perfeito? Forte presença das religiosidades. E a gente vai então dizer que é basicamente essa cultura medieval uma síntese de três áreas culturais, ou seja, de três grandes culturas da região. A cultura greco-romana, herdeira do Império Romano, a cultura cristã, né, ou seja, a cultura do cristianismo apostólico romano, que surge aí no final do Império Romano, e também parte da cultura germânica, lembrando vocês que esses impérios, esses reinos bárbaros, eles vão paulatinamente, sistematicamente, se converter ao cristianismo, né? Então, há também um agregar de elementos da cultura bárbara para dentro dessa arte medieval. Perfeito? Bom, pessoal, então essa arte medieval, assim como a arte antiga, né, a arte da antiguidade, ela representa basicamente o cotidiano da elite, né? Então essa arte, ela representa aspectos da vida cotidiana da elite da aristocracia dessas populações. A Idade Média não é diferente. A Idade Média nós vamos ter também uma arte medieval como representativa, né, dos costumes, dos hábitos, né, do comportamento da elite cavaleiresca, né, da ordem dos cavaleiros. A gente sabe que a elite medieval, né, a aristocracia medieval, ela tem uma função estritamente militar, de fazer a defesa da sociedade medieval. Então, aqui se trata dos cavaleiros medievais. Tá? E parte desta arte, ou grande parte dessa arte, vai representar basicamente aspectos da vida cotidiana desta elite nobre medieval. Por exemplo, nós temos aqui na literatura a épica, representando então, como eu já disse para vocês, o heroísmo, a honra e a lealdade desses cavaleiros, desta nobreza europeia medieval. Tá? Glorificavam então as façanhas, né, desta ordem cavaleiresca medieval. E aqui nós temos como grande exemplo o poema de Cid, né, um poema espanhol, as canções de Nibelungus na Alemanha, e a canção de Ronaldo, né? Ronaldo, então, junto com seu tio Carlos Magno, que governou o Império Bizantino lá até o século VIII, né? Até 810, 812 depois de Cristo, nós temos então a canção de Ronaldo, francesa, falando um pouco sobre a relação dele, Ronaldo, com o seu tio Carlos Magno. Tá? Na lírica, nós temos os trovadores provençais, na França, criaram os poemas líricos, e onde o personagem central é a mulher, e o tema é a adoração a essa mulher, é o amor a esta mulher. Só que não é um amor safado, digamos assim, é um amor romantizado, idealizado, né? Um amor com êxtase, um amor quase místico, tá? Não como os funks que nós temos aí atualmente, perfeito? Alguns romances também, nós tivemos Robin Hood, O Ciclo da Távola Redonda, Os Cavaleiros da Távola Redonda, Divina Comédia, de Dante Alighieri, né? E a última obra aqui nós temos de Giovanni Boccaccio, nós temos Decameron, perfeito? No teatro, a arte mais popular da Idade Média, suas origens estão nas cerimônias religiosas. Tá? Então, a arte mais difundida entre as populações mais pobres é o teatro. Ele é a arte mais popular. E ela vem basicamente das liturgias católicas, ou seja, das encenações durante as missas e os procedimentos católicos, elas acabam migrando para esse teatro popular. Perfeito? A partir do século XIII, ou seja, na Baixa Idade Média, período final da Idade Média, o teatro tornou-se profano, sendo proibido pela Igreja Católica, desenvolvendo a farsa, a comédia
e o satírico, ou seja, o deboche, né, o imitar, né, o fazer o teatro, aquele teatro mais caracterizando uma falsa realidade. Então ele passa a ser profanizado pela Igreja Católica, passa a ser proibido, né, mas ele nunca vai deixar de ser feito, né? Ele nunca vai deixar de acontecer na Europa, mesmo mesmo se tornando profano pelas instituições católicas. Tá? A arte medieval, gente, ela basicamente tem três objetivos, três funções, né? E essas três funções elas demonstram o teocentrismo intrínseco a esta arte medieval. Então, a primeira grande função seria louvar a Deus, né? Contemplar Deus através da arte, usar como um objeto, uma imagem mediadora entre o céu e as pessoas, né? Então a gente tem que levar em consideração que muita gente não sabia ler e escrever na Idade Média, né? O índice de alfabetismo era muito baixo, né? Eu acredito que 90 a 95% da população era analfabeta. Então, muitas vezes, para fazer a conexão entre o mundo terreno, né, e o mundo divino, o mundo atemporal e o mundo temporal, era preciso de alguns elementos simbólicos, como a pintura, como a escultura, né, como a própria arquitetura. Tá? Então, essa arte ela também tem a função de mediar a relação entre o que é o divino, né, e entre o que é as populações. Essa mediação, então, cabe à Igreja Católica, que faz isso através de elementos simbólicos da arte medieval. E por último, né, de repente esse é o papel mais importante da arte medieval, é afirmar o poder da Igreja Católica Apostólica Romana. É ratificar, é legitimar o poder da Igreja Católica. Sendo que muito da arte medieval era um comportamento estritamente, né, desenvolvido pelos membros do clero. Né? Então, se nós pegarmos lá no período no início da Idade Média, na Alta Idade Média, nós vamos ver um clero que domina a arte medieval, que tem, então, toda a influência na arte medieval, sendo que no período final da Idade Média, na Baixa Idade Média, isso se espalha mais facilmente para outras populações da Europa Ocidental, não ficando mais restrito, né, aos padres e aos sacerdotes católicos. Então nós temos aqui uma vertente da arte medieval, é o românico, tá? Os alunos às vezes confundem, chamam de romântico, não é romântico, é românico, fazendo uma referência aos resquícios do Império Romano dentro da arte medieval. Então é como se fosse o início dessa arte medieval uma continuação da arte romana, perfeito? Nós sabemos então que a Idade Média ela nasce da fusão de romanos com bárbaros, então há muito presente na Europa Ocidental elementos do Império Romano nessa arte medieval, nesta arte ocidental. Perfeito? E é por isso que esta arte medieval com influência romana nós vamos chamar de românico. No final do século XI para o século XII, uma semelhança com as construções do antigo Império Romano. Tá? E as principais características desse românico estão justamente na arquitetura medieval. Né? E olhem só as características, utilização de abóbodas, né? Utilização de abóbodas, paredes espessas e grossas, né? Pilares maciços, aberturas pequenas, usadas como janelas, e eu já vou explicar por que todo esse processo. Grandes e sólidas igrejas, que eram na realidade fortalezas. Então, muitas das edificações públicas, após o esvaziamento das cidades, esses prédios foram tomados pela Igreja Católica, que vai transformá-los em monastérios. Perfeito? Agora vamos pensar o seguinte: por que na Idade Média eu mantenho essa característica arquitetônica romana, onde eu tenho paredes grossas, janelas pequenas e verdadeiras fortificações? Porque justamente é no início da Idade Média e no final do Império Romano que começam as invasões bárbaras. E essas invasões bárbaras vão provocar um grande conflito na Europa. Ou seja, grandes conflitos, grandes guerras. É isso que provoca, então, o processo de ruralização, a fuga da cidade, né, das populações em direção ao campo. Então percebam que o início da Idade Média é um período de muitos conflitos. Logo, essas arquiteturas, elas se transformam em locais de proteção.
não só onde eu vou armazenar alimento, né? Eu vou morar com a minha família, ou até mesmo membros da igreja, mas principalmente fortificações militares. E a janela pequena, gente, se tu está sendo alvejado com flechas, pedradas, né, ou bola de fogo, a chance desses elementos vindos de fora da edificação entrarem dentro do prédio são menores. Então, essa é a explicação mais plausível do porquê se mantém essa característica ainda românica até o século XI, século XII. Tá? Durabilidade, ou seja, edificações que duram muito tempo, e a gente sabe que as edificações e as arquiteturas romanas têm essa característica, né? Basta nós vermos o Coliseu em Roma, intacto, né? Em partes intacto, o que demonstra a durabilidade do material utilizado nessas grandes construções. Tranquilo? E aí, gente, aqui com características mais bárbaras, nós temos o gótico. Inclusive, esta vertente da arte medieval, o gótico, ela chama-se gótico de forma pejorativa, porque é como se fosse uma referência de arte dos godos, a arte de um grupo bárbaro chamado godos. Então, se é a arte dos godos, é a arte gótica. Mas no sentido de inferiorizar esta arte, né? Não é uma arte romana do Império Civilizado, é uma arte daqueles povos tribais que estão atrasados em relação a Roma. Então, há um caráter pejorativo negativo em torno desta palavra, a arte dos godos, a arte gótica. Tá? Se desenvolveu após, então, o período românico, a partir do século XII, XIII até o século XVI. A gente vai continuar vendo, então, a arte gótica espalhada por toda a Europa Ocidental, em um período de renascimento comercial, ou seja, nós estamos falando aqui, meus queridos, da Baixa Idade Média, do período final da Idade Média. E esse período de Baixa Idade Média, que vocês vão ver nos próximos vídeos, vocês vão ver que a principal característica é o renascimento do comércio, que quase desapareceu no início da Idade Média, e o reaparecimento das cidades, que também perderam importância na primeira fase, a Alta Idade Média. Então é nesse contexto de reanimar a economia, de reanimar o capitalismo, o pré-capitalismo, de reacender o comércio e as cidades, que vai surgir então a arte gótica, certo? Suas principais características tendências verticalizadas. E o que quer dizer com uma tendência verticalizada? A tendência verticalizada são aquelas igrejas, gente, que vocês já devem ter visto. Inclusive aqui em Vacaria tem uma catedral católica muito famosa, basicamente gótica, né? Então essas igrejas e essas catedrais góticas, elas têm grandes pontas de forma verticalizada. E aí a grande questão é por que ela é cheia de pontas, né? Porque elas estão mostrando para o céu. Então há uma forte característica de teocentrismo. Deus no centro da cultura medieval. Por quê? Porque elas são verticalizadas com pontas apontando para o céu. Ou seja, o divino, Deus, é o centro da nossa arte, do nosso pensamento e do nosso comportamento. Tá? Arcos ogivais ou quebrados, abóbodas de arco cruzado, também é uma característica medieval, e vitrais, né? Principalmente nas catedrais. Vitrais, gente, gigantescos. E normalmente quem produziam esses vitrais eram artesãos. Artesãos que se desenvolveram aí na Baixa Idade Média, né? E tinham aí essa função de fazer os vitrais das grandes catedrais, sempre representando imagens da liturgia católica, né? Ou seja, passagens bíblicas são representadas nesses vitrais coloridos e lindíssimos das grandes catedrais góticas. Tranquilo? Há também o desenvolvimento das universidades, as primeiras universidades europeias como Oxford, né, na Inglaterra, e Coimbra, em Portugal, que são as duas primeiras, se não me falha a memória. Elas também vão surgir no mesmo contexto em que surgiu o gótico, ou seja, naquele contexto de final da Idade Média, de reacender da economia, do desenvolvimento do pré-capitalismo, do comércio e das cidades.
aí que nós temos a ideia que esses comerciantes que estão nascendo no final da Idade Média, eles têm contato com outras culturas. Porque onde passam as mercadorias, passam também as ideias. Isso quer dizer que quando esse comerciante vaga do globo terrestre levando suas mercadorias, ele está automaticamente entrando em contato com outras crenças, com outros valores, com outras formas de pensamento. Logo, ele volta para o medievo, ele volta para a cidade medieval e ele traz junto de si elementos culturais que ele viu no mundo inteiro. Então, há um aprimoramento de racionalidade, há uma possibilidade de desenvolvimento racional. Porque eu tenho contato, eu tenho aceitação por outras crenças. Afinal de contas, quem faz comércio não está preocupado com a religião do outro, né, não, com os valores do outro. A pessoa que faz comércio está preocupada com o câmbio que está sendo estabelecido. Né? Então, ele acaba também aceitando outras culturas. Então, é nesse contexto do comércio e das cidades, e da possibilidade de racionalizar a Idade Média, que vão surgir as primeiras universidades. Até esse momento, quem dominava o conhecimento ou o ensino era a Igreja Católica, que só ensinava para parte da elite ou então para os membros do clero. Perfeito? Com o tempo, começam a surgir corporações reunindo professores e alunos. E vão formar as primeiras universidades laicas, sem ter uma relação direta com a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Então, contexto de renascimento comercial e urbano, racionalidade que se aflora dentro desses comerciantes e associações de professores e alunos, onde eles querem desenvolver as letras, onde eles querem desenvolver o conhecimento, formando as primeiras universidades laicas. Perfeito? Primeiro, os estudantes tinham que cursar a faculdade inferior, ou seja, seria a base da universidade. Nós temos, então, aqui nesta base o trívio. No trívio, então, os alunos teriam que estudar a retórica, o convencimento pela fala, a gramática e a lógica aristotélica, lógica matemática. Tá? Depois ele passaria, então, para o quadrívio. No quadrívio, então, ele passaria a estudar a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Lembrando vocês que a música tem uma relação muito íntima com a matemática, né? Depois os alunos poderiam optar por áreas mais específicas do curso ao qual queriam fazer. Poderiam estudar teologia, medicina, direito, história, geografia. Eles poderiam, então, após essa primeira etapa do triúnvio, do trívio e depois do quadrívio, nós temos essa segunda etapa, onde nós direcionamos os alunos para as áreas específicas do conhecimento. Perfeito? As principais universidades desse período é a Universidade de Paris, de Bolonha, na Itália, Oxford, na Inglaterra, e Coimbra, em Portugal. Essas são tidas até os dias de hoje como as universidades mais antigas do mundo. Tranquilo? E para terminarmos, gente, nós temos as iluminuras, tá? Eu vou ler para vocês aqui um textinho que eu peguei na internet, depois eu dou uma explicada genérica para vocês, perfeito? A iluminura é um tipo de pintura decorativa aplicada às letras capitulares, ou seja, as letras principais. Normalmente as primeiras letras de um livro ou de um capítulo, perfeito? Mas também dos códices de pergaminhos medievais. O termo se aplica igualmente ao conjunto de elementos decorativos do texto medieval e representações imagéticas executadas nos manuscritos produzidos principalmente pelos conventos, pelos monastérios e as abadias da Idade Média. A sua elaboração era um ofício refinado e bastante importante no contexto da arte do medievo, da arte medieval. Perfeito? No século XIII, as iluminuras referiam-se, sobretudo, ao uso de douração, ou seja, do dourado, ou do prateado. Então, percebam que essas letras principais, de início de livro, de início de capítulo, elas têm um elemento, assim, metálico, sempre metálico. Então, aí que vem a palavra iluminuras. O metálico, quando ele reflete a luz, ele brilha, Então, aí que vem a iluminura, É justamente dessa douração, dessa pintura metalizada que eles utilizavam
para fazer os adornos, né, os desenhos, as pinturas nos textos. Tá? Portanto, um manuscrito iluminado seria, no sentido estrito, aquele decorado com ouro ou prata, elementos metálicos. Tá? Supõe-se que o termo iluminura seja derivado de iluminar, do verbo latino inumilare, né? Iluminare, por alusão às cores luminosas e vibrantes dos elementos decorativos, que se destacavam nas páginas escritas. Perfeito? Depois eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de iluminuras e de artes medievais. Perfeito? Aqui nós temos que ter a ideia de que por que esse texto ele era tão adornado, Rafa? Por que esses textos eles eram tão enfeitados? Porque basicamente 90% a 95% da população não sabia ler e escrever. Então, acompanhar essa escrita de um desenho era importante para compreender do que se trata. Perfeito? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Grande abraço. Ficamos aí com cultura medieval. Então, nessa igreja aqui que vocês estão vendo, vocês podem perceber justamente a arte românica, o estilo românico na arquitetura medieval, como aquelas características que nós vimos anteriormente, né? Grandes fortificações, olha essa torre aqui, parece um castelo medieval, né? Parece uma fortificação, paredes grossas, a gente pode ver então aqui pelas laterais da porta a grossura das paredes, né? E janelas estreitas. Então, levando em consideração o contexto de invasões bárbaras e de instabilidade, de conflitos generalizados. Essa aqui também nós temos uma outra igreja românica, né? O estilo românico impresso, com paredes grossas, uma grande fortificação. Aqui nós temos já o estilo gótico, ou seja, a característica verticalizada, grandes pontas para o céu, a demonstração do teocentrismo. Perfeito? Aqui nós temos uma outra igreja gótica, né, do estilo gótico medieval da arquitetura. A gente pode ver então aqueles vitrais, olha como eram lindos os vitrais produzidos no final da Idade Média. E essa grandeza, né, o tamanho, a dimensão desta instituição de pedra, né, dessa igreja, ela é justamente para que as pessoas se coloquem numa posição de submissão em relação à igreja. Uma pessoa humilde, um servo humilde que chegue nessa igreja vai pensar, meu Deus, aqui é a casa de Deus, então eu sou um nada perante a Deus. É isso que a igreja quer, que as pessoas se sintam nada perante Deus. Né? Então é a submissão que a igreja impõe às pessoas. Tá? Aqui nós temos então uma outra igreja, também gótica, né? Verticalizada, pontas para cima, olha os vitrais naquela rosácea central. E assim vai. Aqui nós temos as iluminuras, né? Percebam que essa pintura, elas têm aqui uma auréola, né? Que é basicamente a santificação dos indivíduos representados nessa arte. Um corpo humano que não é realista, né? Mas idealizado. O que importa aqui é a mensagem religiosa que esses indivíduos estão passando e não representá-los de forma fidedigna, de forma realista, mas aqui eles estão sendo representados de forma idealizada. Né? Os adornos que eram feitos nas capas dos livros, nos primeiros capítulos. E aqui, para terminarmos, nós temos uma outra iluminura medieval, também representando então como é que era esse enfeite, né, essa arte em torno dos livros e da escrita, sempre ali também para nós podermos levarmos em consideração a grande parcela da população que não tem acesso à escrita, né, os não letrados, representando aí de 90% a 95% da sociedade medieval. O corpo também não é expresso de forma realista, né? Ele não é representado de forma realista, mas de forma idealizada. Então, não se faz um corpo humano como realmente é. Se tu pegar, por exemplo, uma arte renascentista, tu vai ver que a pintura ou a escultura, elas quase, a impressão que tá é que elas vão se movimentar a qualquer momento. Tamanha a realidade impressa nesta arte renascentista pós-Idade Média. Tranquilo, gente? Então, grande abraço, valeu!